para sua escolinha, com as tias aí. E eu queria convidar você a pegar a sua Bíblia e abri-la. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Algumas vezes eu mesmo me pergunto, porque a maioria de minhas mensagens tem como base o Evangelho de Mateus. E há duas explicações que pelo menos me ocorrem agora. A primeira é porque São Francisco de Assis, em sua simplicidade e pobreza, numa época anterior à invenção da imprensa, tinha apenas uma biblioteca de um livro só, tinha apenas um livro, e esse livro era justamente o Evangelho de Mateus. E a grande revolução que São Francisco operou, principalmente na Itália, mas depois se espalhou para todo o mundo, se deu porque ele leu esse livro, o Evangelho de Mateus, levou a sério o que ele tinha como proposta de vida e resolveu encarnar, acreditando que aquilo que Jesus dispunha em seu ensino e que o evangelista Mateus reduziu a termos neste evangelho, não era apenas algo para ser admirado como uma bela lua, mas era algo para ser experimentado, vivenciado, buscado, e por isso talvez o Evangelho de Mateus seja assim, tão forte para mim. Em segundo lugar, é no Evangelho de Mateus que eu encontro a mais eloquente de todas as exposições acerca do que é a proposta de Cristo. Eu me refiro ao Sermão da Montanha, essa passagem que se encontra entre o capítulo 5 e o capítulo 7 do Evangelho. O Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, a síntese da espiritualidade e da ética proposta por Jesus. O coração do Sermão da Montanha é a oração do Pai Nosso. E eu queria chamar a atenção de vocês justamente para este trecho do Sermão da Montanha. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 9. Desta vez nós vamos recitar a oração, lendo-a, e leremos dos versos 9 ao 15. Mateus, capítulo 6, página 960. Se você está procurando aí em sua Bíblia, é a página 960 destas Bíblias que temos aqui na comunidade. Vamos ler juntos? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mais uma vez, vamos orar. Eu vou pedir para o pastor João nos elevar a Deus numa palavra de oração, pedindo ao Altíssimo, ao Pai Eterno, ao Papai do Céu, que esteja conosco e nos ensine nesta noite. Eterno Santo, nós te bendizemos, Pai, pela tua palavra, que por si só cala profundamente aos nossos corações.
Bendizemos também, ó Pai, pelo privilégio que temos, ó Pai, de estar aqui esta noite, para render ao Senhor louvor, graça, que é merecida, Senhor, que te é devida. Mas também, ó Pai, estamos esta noite precisando ouvir a Tua voz, Senhor. Portanto, pedimos, Senhor, fala profundamente aos nossos corações. Conversa conosco esta noite, ó Pai. Prepara os nossos corações para receber a ministração da Tua palavra. Instrumentaliza o Teu servo, por meio do Espírito Santo, ó Pai. Usa, Senhor Deus, sua mente, coração e língua, para que possa, Senhor Deus, falar da Tua vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos nós aprendemos esta oração ainda quando éramos crianças, a oração do Pai Nosso. E temos repetido esta oração ao longo da vida. O primeiro nome de Deus que aprendemos quando ainda éramos crianças é exatamente esse nome que fala de Papai do Céu. Aprendemos que Deus é Pai através da oração do Pai Nosso. Aprendemos que Deus é Pai através do ensino dos nossos pais e tios e avós. Mas o que raramente pensamos é o que significa na boca de Jesus que Deus é Pai. Essa não é uma expressão em Jesus barata como é para muitos de nós. Certa vez Jesus quase foi morto porque chamou Deus de Pai. Os discípulos dos fariseus questionavam a Jesus a respeito do fato de que os discípulos de Jesus haviam colhido espigas e comiam, e era dia de sábado. E eles questionam a Jesus, e havia uma pressão, e Jesus estava na Judéia, uma região extremamente religiosa, e Jesus é acossado por questionamentos, porque eventualmente ele violava o sábado, fazendo curas segundo o juízo dos escribas e fariseus. E aí Jesus responde de modo inesperado, dizendo: o meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Quando ele disse o meu Pai trabalha até agora, referindo-se a Deus e chamando-o de Pai, então os fariseus tomaram pedras nas mãos para apedrejá-lo, porque ao chamar Deus de Pai, ele se fazia igual a Deus ao juízo deles. Jesus frequentemente utiliza essa figura do Pai, dos filhos, e ele o faz pelo menos mais 2 vezes nos evangelhos. Ocorre na conhecida parábola do filho pródigo, onde Deus é representado pelo Pai e a humanidade representada por aqueles 2 filhos. O mais velho que fica, o mais jovem que vai. São os 2 tipos de seres humanos, o ser humano que entrega-se à sua própria vontade e aquele outro ser humano que, não entregando-se à sua própria vontade, julga o próprio Deus, porque é misericordioso com todo aquele que se arrepende e que retorna. Uma outra vez Jesus usa a figura dos pais e dos filhos quando, ainda no Sermão da Montanha, retoricamente pergunta: qual de vós, se o vosso filho pedir pão, lhe daria uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Se pedir peixe, lhe dará uma serpente? Claro, nenhum de vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais Deus não dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Então a figura do Pai, o conceito da paternidade divina, e ele chamando-se frequentemente, sabe qual é o título que Jesus mais aplica a si mesmo, Rubens? Filho do homem. Ele é filho do homem, é assim que ele se identifica, é assim que ele se percebe. Todas as vezes que ele quer falar de si mesmo, ele utiliza essa expressão, filho do homem. Por que pai, por que filho? Essa é a pergunta. E eu encontro 2 razões simples para a gente pensar em Deus como pai. Hoje que é dia dos pais. A primeira
é que a nossa relação com Deus é uma relação fundamentada em amor. Patrícia, isso é extremamente importante, porque Deus não quer que o contemplemos. Deus não quer ser adorado unidirecionalmente, como quem olha uma estátua, como quem olha um ser magnífico e do seu interior projeta na direção daquele ser canções e louvores. Jesus escolhe chamar Deus de Pai, porque Pai só é Pai porque tem Filho, Filho só é Filho porque tem Pai, e a relação entre Pai e Filho é marcada por essa circularidade, por esse dar e receber, por essa vida e entrega e troca. Essa relação é que marca. Por isso, chamar Deus de Pai é dizer que Deus é alguém que quer se relacionar conosco, e essa relação é tal que é fundamentada em amor. E essa ideia do amor está sempre presente, e vai estar presente também na oração do Pai Nosso, como nós veremos daqui a pouco. Mas uma segunda razão pela qual Jesus escolhe chamar Deus de Pai e não de Rei, como era muito comum no Antigo Testamento, não de Senhor dos Exércitos. Veja que figura distante, Tiago, Senhor dos Exércitos. É uma expressão poderosa, mas não é próxima. É uma expressão intimidadora, Palha, ou não é? Senhor dos Exércitos. Jesus escolhe chamar Deus de Pai para dizer que Ele está perto da gente. Ele não é apenas um ser relacional, mas é a autoridade mais próxima, mais perto de nós, mais junto de nós. É assim que Ele quer que vejamos a Deus, como um ser presente, perto de nós, próximo de nós. Posto isso, acerca do porquê de escolher esse substantivo para designar a Deus como um ser relacional, uma relação baseada em amor, uma relação próxima, uma relação ao alcance do ser que o busca, ao alcance do grito de angústia e de medo, do abraço, do pedido de socorro. Jesus nos diz algumas coisas acerca desse Pai. A primeira coisa que Ele nos diz na oração do Pai Nosso é que Ele está nos céus, significando que Ele está acima de toda a autoridade. Ele está acima dos homens, dos reis, de seus tronos. Ele está nos céus, porque os tronos dos homens estão nos palácios, os tronos dos homens estão em montes fortificados. O trono de Deus está nos céus. Dizer Pai Nosso que estás nos céus significa dizer Pai, nas mãos de quem está toda a autoridade. Saber disso é saber que as nossas dificuldades têm solução, que os nossos medos são sem razão, que a nossa ansiedade é sem motivo, porque Deus está nos céus. Sim, seu sim, acima dos reis, acima das burocracias, das estruturas, acima das vontades humanas, acima dos meus inimigos e de suas tramas, acima da minha própria loucura, está Deus assentado nos céus. A primeira coisa então que Jesus nos diz acerca desse ser a quem Ele nos convidou e convidou aos seus discípulos de chamar de Pai, é que Ele está nos céus, e que o seu nome é precioso para nós. Ao dizer santificado seja o teu nome, significa dizer que esse nome seja um nome em nós, em nossos lábios, em nossos corações, distinto, diferente de tudo. Precioso é o teu nome, precioso é o teu nome. Eu fico pensando, Pedro, como as pessoas burocratizam o evangelho. E a gente repete esse Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome,
sem entender ou sem meditar sobre o significado disso. Eu fico pensando se você, quando conheceu Graça há muitos anos atrás, há muitas décadas atrás, não é, Pedro? Eu não sei se você, logo de cara, soube que graça é graça. Soube de cara o significado do seu nome. Porque o nome da gente é tão importante. Eu escolhi o nome de Tainá antes de Tainá nascer. A mãe dela estava grávida e eu sonhei com o nome dela. Eu escolhi o nome de Tainá quando Tainá não era um nome tão famoso assim, que foi o título daquele filme produzido aqui no Brasil. Tainá é a minha terceira filha. Antes de Tainá eu tive uma filha chamada Talita. Talita é uma palavra hebraica que significa menina. E Jesus disse, na verdade a palavra é aramaica. Jesus disse, Talita comê, significa menina, põe-te de pé, menina, levanta-te. E eu achei Talita um nome bonito, e significar menina, e eu dei o nome à minha segunda filha, menina. E ela se chamava Talita. Ela faleceu bem novinha, ia fazer 3 meses ainda, quando o Senhor tomou para si, para guardá-la consigo. Quando Talita faleceu, eu achei que nunca mais sorriria na minha vida. Eu achei que tinha perdido completamente a capacidade de sorrir, e que continuaria vivendo, é verdade, mas nunca mais aquela dor se desfaria de meu peito, aquele sentimento de luto e pesar se desfaria. Foi nesse tempo que Tainá chegou chegando, chegou sem aviso, foi vindo, e ela foi chegando. E quando eu, seguindo o velho costume de meu pai, que reservou para si o direito de escolher o nome dos filhos, escolhi o nome dela. Eu escolhi o nome dela porque significa a estrela que brilha quando é noite alta. Aquela estrela que só brilha quando a escuridão é mais profunda. É um nome tupi, um nome bem brasileiro. Quando a oração diz, santificado seja o teu nome, Senhor, isso significa que o teu nome será entre todos os nomes, o nome mais precioso para mim. Existem nomes lindos que me emocionam e me apaixonam toda vez que eu os pronuncio, mas de todos os nomes que há sobre a terra, não haverá um nome tão doce e tão caro para mim como o teu nome, ó Deus. Nos momentos de grande alegria, eu o pronunciarei. Nos momentos de dor, de angústia e de perdição, por ele eu clamarei. Sim, Senhor, tu que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Feito especial, feito único, feito sem igual, feito nome para mim, santificado seja o teu nome. E talvez a gente pudesse nem continuar na oração do Pai Nosso, talvez chegarmos até aqui. Olha os meus outros filhos chegando aí, Karina chegando também. Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Jesus disse isso e depois faz 3 pedidos. Pedidos que filhos fazem aos pais. Compromissos que os pais têm com seus filhos. Os 3 pedidos são estes. O primeiro, dá-nos
aquilo que precisamos. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. O segundo pedido que Jesus faz: seja feita a tua vontade, realiza essa vontade. Primeiro ele, na verdade, faz esse desejo de que a majestade de Deus se realize, e depois ele faz isso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas faltas, as nossas ofensas. E o terceiro pedido que ele faz é: dá-me tua proteção. Quais são os três pedidos que Jesus faz e nos ensina a fazer? Dá-me aquilo que é necessário, perdoa os erros que eu cometo, protege-me de todo o mal. Não é isso, não? Não é isso que está lá na oração? Esses três pedidos são estranhos para vocês ou são absolutamente naturais? É isso mesmo que nós precisamos, e é isso mesmo que cada filho carece. Que seu pai seja provedor de suas necessidades, que seu pai o compreenda nas suas loucuras, nas suas atitudes inconsequentes, e que seu pai lhe seja protetor. Hoje eu gostaria de perguntar a você se é esse o Deus que está presente na sua vida ou não. Se o Deus da oração do Pai Nosso está presente na sua vida ou não. E aí aproveito en passant para tirar uma dúvida que algumas pessoas têm, Djalma. Por que nós utilizamos a palavra aqui na comunidade cristã ofensas em vez de dívidas? A maioria dos evangélicos fazem a oração do mesmo jeito que nós a lemos na tradução revista e atualizada, onde a palavra dívida é utilizada. Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E a explicação pela qual eu utilizo a fórmula católica, que utiliza a palavra ofensa em vez de dívida, é a seguinte: a primeira explicação é que a palavra traduzida por dívida, logo em seguida, no mesmo texto, a mesma palavra é traduzida por ofensa. Veja, o que fez com que o autor, o que fez com que o tradutor escolhesse dívida num canto e ofensa no outro, como aparece no versículo 14, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, é uma questão estilística, porque a palavra grega é a mesma, tanto em dívida quanto em ofensa. Só que eu prefiro a palavra ofensa, para que a palavra dívida não seja mais, nos lance mais para perto desses conceitos de mercado, sabe? Esses conceitos bancários e cartoriais. Eu prefiro a palavra ofensa, ela me parece mais ampla, ela me parece mais rica. A questão toda agora, Flavinha, Ricardo, que eu gostaria que todos nós pensássemos é essa questão. Esse é o Deus que está presente na minha vida, ou eu sou um adorador de um demiurgo, de um Deus menor, de um Deus pequeno, de um Deus tacanho, de um Deus como aquele descrito no Salmo, que tem olhos mas não vê, tem boca mas não fala, tem pés mas não anda, tem mãos mas não sustentam, não abraçam, não seguram. Quem é o meu Deus? É o Deus da oração do Pai Nosso? O nosso Deus é efetivamente o Pai Nosso? Sim ou não? E essa resposta não pode ser uma resposta confessional. Não, quantos de vocês confessam que o Deus nosso é o Pai Nosso? Aí o cara levanta a mão e diz: eu creio que o meu Deus é o Pai Nosso. A resposta a essa pergunta é, antes de tudo, uma resposta existencial. Ou seja, a gente só sabe dizer se o nosso Deus é o Pai Nosso que Jesus nos ensinou, olhando para a vida da gente. Amanhã, segunda-feira, nós vamos saber se o nosso Deus é o Pai Nosso ou se o nosso Deus é um demiurgo, um Deus pequeno, um Deus outro, que não esse Deus que está assentado acima de todos os tronos nos céus, que realiza a sua vontade tanto na terra quanto lá nos céus. Primeiro,
Você acredita que Ele não vai lhe desamparar e vai lhe dar o pão nosso de cada dia? Sim ou não? Essa é a primeira pergunta. Você acredita que Deus vai cuidar de você e Ele vai suprir as suas necessidades? Ou você anda ansioso, inquieto, com medo do futuro? Ou você não para, não dorme nem descansa? Ou você aceita até arquitetar o mal para se sentir mais seguro? Há quem permita na sua vida até o pecado e a transgressão, e diz a sua própria alma: mas esse é o único jeito que eu tenho para alcançar a segurança e a estabilidade. O problema disso é que comete-se a loucura de se sentir seguro, Sueli, por causa do pão que tem e não do Pai que possui. Você conhece pessoas assim, Palha? Que se sentem seguros por causa do pão, seguros por causa do pão e não por causa do Pai? E aí o cara vai juntando pão, né? O cara vai arrumando pão e vai dizendo: não, aqui eu vou ter pão, e esse pão vai me dar a segurança, a estabilidade que eu preciso. Não, Renato, a segurança vem do Pai, não vem do pão, porque é o Pai que dá o pão. Então, ainda que haja pouco pão, nunca haverá pouco Pai. Às vezes a gente precisa ter pouco pão para depender mais do Pai, porque às vezes é a abundância de pão que nos afasta do Pai. João, não sei se foi assim no seu ministério, tem sido assim no seu ministério, mas os melhores cristãos que eu conheço, João, são os que passam por períodos difíceis na vida. Rapaz, eu nunca vi crente mais piedoso do que após uma separação. A empresa quebra, o cara fica sem nada, não perde um culto, fica: Senhor, tem misericórdia, me ajuda. As pessoas desenvolvem uma piedade na aflição que é extraordinária, mas quando a bonança vem, as coisas se ajustam, tudo fica tranquilo, aí tem pão. Quem tem pão não precisa de Pai. Mas a nossa paz vem do Pai, não vem do pão. Vem da sua fidelidade, porque há coisa mais incerta, Marcão, do que pão nessa vida. Hoje tem, amanhã não tem. O pão que eu amava vira mofado. Não. Sim, se o nosso Deus é o Pai nosso, então nós sabemos que Ele nos dará aquilo que é necessário. O pão nosso de cada dia Ele nos dará, porque pediremos a Ele e Ele é fiel e misericordioso. A segunda coisa que revela se o nosso Deus é o Pai dos céus, o Pai nosso que está nos céus, é se nós nos sentimos perdoados. Sim, Solange, porque há pessoas que carregam o mundo em suas costas. Eu lembro, Ricardo, daquele poema de Carlos Drummond de Andrade, em que ele diz que há certos indivíduos que andam assim, taciturnos, carregam nos ombros o peso do mundo, o peso do mundo. Gente que nunca consegue se libertar e se livrar da culpa, e por isso são capazes de correr atrás da dor. Sônia, isso é um mecanismo psicológico humano terrível, mas eu vou explicar para vocês como é que funciona. A pessoa comete um erro, um pecado, uma falta, um crime, cometeu. Porque ele cometeu, a mente dele o acusa. Isso é normal, até saudável. Ele se sente culpado porque fez aquilo. E
há uma necessidade de um ajuste de contas, e o ajuste de contas é a punição que está relacionada à culpa, que está relacionada ao pecado cometido, ok? Pronto. As pessoas não aceitam a graça divina. E o que seria a misericórdia de Deus, Patrícia? Seria Deus dizer: olha, você cometeu, de fato você se sente culpado, mas eu te perdoo, liberta-se da culpa. O cara não aceita o perdão, e aí continua procurando a punição divina na vida e nos homens. Entra em relacionamentos para sofrer. Vai procurando circunstâncias que lhe provoquem dor. E aí a vontade de fazer isso é a vontade de se autopunir, ser o seu próprio algoz, o seu próprio carrasco. Como Deus não proveu a ele um ser encapuzado que lhe impingisse chicotadas, ele mesmo se elege o autopunidor de Deus, ou então vai procurando alguém que faça o serviço. Mas o nosso Deus, que é Pai nosso, perdoa as nossas ofensas, perdoa todas elas, para que a gente não carregue perdos, fardos, caminhões imundos sobre os ombros. Ele nos perdoa. E Jesus ensinou: Pai nosso que estás nos céus, perdoa, e Ele perdoa. Se o nosso Deus é este, cujo nome é precioso, que Jesus nos ensinou a invocar, então a gente sabe que Ele perdoa. Ele não vai trazer isso à baila, Ele não vai chamar isso à tona, Ele não vai evocar os nossos erros passados. Eu até lembro do que Deus já esqueceu. E Ele nos transforma nesses seres perdoados. E essa frase, seu Si, que Silvio Leles escutou eu dizer uma vez e me repetiu 10, 20 vezes. E esse era um conselho. Silvio Leles era delegado de polícia e um jurista atilado. E eu disse isso para ele, ele gostou tanto. E a frase era essa, Ricardo: culpado, mas não condenado. Culpado, mas não condenado. O que aconteceu entre o culpado e o não condenado? Irrompeu a graça divina que desfez a necessidade da condenação. Culpado eu sou. Mas Ele me perdoou mesmo sendo culpado. E fez de mim um ser que saia a perdoar aqueles que culpados são, mas que eu não ouso condenar. Não ouso condenar, não chamo para mim o que a mim não foi conferido nem dado, porque um só é o Senhor, juiz de todos nós. E quem sou eu para ser juiz do servo alheio? Sim, irmãos, esse só será o Pai nosso que está nos céus, se nós nos sentirmos perdoados e formos capazes de perdoar também. Porque se não formos capazes de perdoar, é um demiurgo a quem servimos, é um Deus pequeno, é um Deus menor, é um Deus não Deus. Por fim, disse Jesus acerca de Deus, que Ele é aquele que nos protege do mal, que não nos deixa cair em tentação e livra-nos do mal. Há pessoas que procuram se defender fazendo guerras. Vocês conhecem pessoas assim? Que acreditam que a melhor defesa é o ataque. Não tem esse slogan por aí? A melhor defesa é o ataque. Então, aquele indivíduo que parece que pode me fazer algum mal, eu já puxo todas as armas, dirijo para ele e pronto, vamos ao combate. Mas
como de todos os lados podem vir ameaças, sim ou não? Então nós vivemos armados e em guerra para todos os lados. Mas aquele que tem o Pai Nosso, que está nos céus como seu Deus, acredita que Ele lhe protegerá. Ele o livrará do mal dos homens, das artimanhas dos loucos, daqueles que querem nos destruir. E alguém vai dizer: Martorelli, Deus nos protege, mas a gente não pode dar bobeira. Quem aqui não dá bobeira? A gente não consegue ter uma vigilância perfeita, nunca. E a questão toda, Rubens, é como eu posso ter paz? A questão toda sobre a oração do Pai Nosso é como encontrar paz neste mundo de conflitos, ameaças, ciladas e suspeitas. Creia que o seu Deus é Pai, que está nos céus, faça do seu nome um nome precioso. Creia que Ele realiza a vontade dEle na terra como realiza nos céus, nada foge ao seu arbítrio. Acredite que o que é necessário para você, Ele dará. Que os seus erros Ele perdoa e que a sua estrada Ele protege. Ele te livra do mal. Vocês têm curiosidade? Por que os católicos dizem assim: livra-nos do mal, amém? E os evangélicos dizem: pois teu é o reino, a glória, o reino, o poder e a glória. Por quê? Veja aí na sua Bíblia e você vai tirar essa dúvida. Olha aí, versículo 13: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E aí, olha o colchete aberto aí: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O que é que significam esses colchetes? Significam que essa parte final do texto falta em muitos manuscritos antigos, e em alguns ele aparece. Nas edições produzidas pela Sociedade Bíblica do Brasil, a forma de afirmar que essa parte do texto não é unânime nos manuscritos é exatamente colocar os colchetes. Por isso, quando rezam os católicos, quando oram os católicos sem este final, fazem certo, seguindo certa tradição. Quando nós repetimos esta parte, seguimos a tradição de outros manuscritos. O mesmo acontece no versículo 15, a respeito das ofensas. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Hoje eu não vim aqui para lhes ensinar a oração do Pai Nosso, porque esta vocês sabem de cor. Nem sei, viu, Hélio? De cor, não sei. Porque, Wilson, as pessoas pensam que saber de cor é saber com a memória, mas cor é coração. Então o cara sabe de cor porque lembra, mas memória não tem nada a ver com cor, não é? Nem com cardia. Cor é coração, né? Saber de cor é saber de coração. Aí eu não sei se a gente sabe de cor a oração do Pai Nosso. Porque saber a oração do Pai Nosso de cor é viver a oração do Pai Nosso, sem ansiedade em relação ao que virá, porque o pão nosso Ele dá todo dia, sem culpas e remorsos pelos erros que cometeu, porque Ele perdoa as nossas ofensas, sem medo do que virá amanhã, porque Ele nos livra do mal. Vamos ficar de pé, vamos orar.
A oração do Pai Nosso tem uma cilada terrível, que é uma expressão delicada que Jesus colocou nela. E essa expressão muito problemática, Moisés, é a expressão assim como. Se eu fosse conselheiro de Jesus, eu diria: mestre, evite o assim como, porque esse assim como é muito complicado. Porque ele diz assim: Pai, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Vocês notaram como esse assim como é problemático? É ou não é problemático? Se eu fosse conselheiro de Jesus, eu diria: mestre, o senhor evita esse assim como. O senhor, vou dar uma redação melhor, vou dar uma sugestão, vê se não ficava melhor, vê se não ficava melhor. Pai, perdoa-nos os nossos pecados e ajuda-nos a perdoar aqueles que pecaram contra nós. Ficou melhor ou não ficou? Mas ele insistiu no assim como. Assim como é problemático. Assim como é problemático. Você sabe por que ele fez questão de pôr o assim como ali? Sabe por quê? Para evitar, Flavinha, que a gente se sinta um receptáculo do amor e do favor de Deus, e não um canal do seu amor. Nós não somos como uma piscina onde a água cai e até encher e fica lá. Nós somos o largo de um rio onde a água chega e passa. A graça de Deus que nos perdoa precisa nos conduzir a perdoar também. E é por isso que tem o assim como. O assim como está lá para nos constranger a perdoar aqueles. E a pior parte, tanto que a tradição da igreja evitou repetir essa parte na oração. Porque Jesus continuou dizendo quando ensinou aos seus discípulos. Veja, você nunca disse isso orando o Pai Nosso, nunca. Mas foi ele que disse: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, ele também vos perdoará as vossas. Mas se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco ele vos perdoará as vossas. Para mim, a grande consolação é saber que todos os meus muitos pecados foram perdoados. Mas hoje o Senhor chama à memória o peso do assim como. E eu queria convidar a todos hoje para que oremos, pedindo ao Senhor que o assim como seja verdadeiro em nós. Mas não sobre qualquer pessoa, eu quero que você ore pensando em seu pai. Talvez haja alguma coisa que você precise perdoá-lo. Talvez ele já nem esteja conosco aqui. Mas se ele já está com Deus, ou se ele está distante de você, talvez. Talvez você não tenha vivido tempo suficiente para saber que nós somos como os nossos pais, como na canção do Renato Russo. Talvez ele tenha lhe dito ou lhe feito que você não gostaria, e isso lhe machucou muito. Talvez ele tenha sido tão ausente que você se sente como se não tivesse pai. Talvez ele tenha sido tão presente, mas a sua presença era dolorosa para você. Hoje nós estamos refletindo sobre a oração do Pai Nosso.
para perdoar o nosso pai também. Que o Pai Nosso nos dê forças para perdoar o nosso pai, para que nenhum peso haja em nós em relação a eles. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque eu sei que Tu és quem Jesus disse que Tu és. Tu estás nos céus, e o Teu nome é precioso, e a Tua vontade é feita onde quer que seja. Obrigado, Senhor, porque nunca nos faltou pão. Obrigado, Senhor, porque não nos faltou perdão, nem proteção. Agora, Senhor, nós Te rendemos graças pelos nossos pais. E nos unimos, Senhor, aqui todos juntos, dando forças uns aos outros, para que encontremos em Ti caminho de perdão aos nossos pais. Porque eles foram homens como nós, com defeitos diferentes dos nossos. E sonda, Senhor, se há aqui quem carrega o coração magoado, quem se sente superior e se tem colocado como juiz de seu pai. Ó Senhor, livra-nos desta loucura, desta sandice, e dá-nos perdoar os nossos pais, aqueles que colocaram uma semente da vida na vida da gente. Que haja amor, Senhor, no lugar da mágoa, compreensão no lugar do juízo, perdão no lugar do ressentimento inútil e autodestrutivo. Ministra cura sobre o Teu povo hoje à noite, em nome de Jesus, o Filho dos homens, o Filho do homem. Amém. Podem se assentar.